Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda. Mais um bate-papo aqui no Mulher e Vida. Hoje o assunto é veganismo. Nos últimos anos tem aumentado o número de pessoas que aderiram às dietas veganas, vegetarianas, e a gente vai falar sobre este assunto. Será que existe algum benefício do veganismo à saúde? Será que existe riscos também? Para falar deste assunto, parceiro aqui do Mulher e Vida, vou receber o Dr. Rui Ramos e a gente vai entender um pouquinho da diferença entre vegetarianismo e veganismo, dos benefícios e dos riscos. Doutor Rui, mais uma vez, obrigada por estar aqui no Mulher e Vida contribuindo com tanta informação. Olá, Juliana. Olá a todos. Não, é um prazer estar aqui. Falar sobre um assunto que eu acho que é um assunto do momento, e a gente precisa esclarecer muito para as pessoas, né, realmente, né, de uma forma séria. E também eu gosto de falar assim, Juliana, sem ideologias, correto? Falar de uma Uhum. forma o mais científica, né, dando para vocês tudo que a gente pode fazer, o que, que não pode fazer, o que, que é bom, o que, que não é bom, principalmente tentando fazer algo sem viés, né, porque é o mais importante. O mais importante. A gente fala tanto aqui de saúde, de equilíbrio, principalmente quando a gente fala de alimentação, né? E aí eu acho que entra nessa questão do veganismo, que a gente fala tanto de excluir alimentos, e a gente tem que ressaltar também o que que a gente inclui, né? Para ser saudável, para ter o equilíbrio. Vou começar com a primeira pergunta lá. Existe benefícios do veganismo para a saúde? Com certeza existe por uma dieta vegana bem feita. A gente vai conversar depois, vegana ou vegetariana bem feita, mas existe assim benefícios para a doença cardiovascular, para o câncer, para o diabetes, né, para a Uhum. obesidade, para doenças neurodegenerativas. A grande questão é a gente conseguir fazer uma dieta vegana ou vegetariana bem feita. Bem A feita. gente vai falar aqui hoje. As pessoas que procuram você, né, no consultório, ou já estão fazendo, tem a questão das redes sociais, que aí pega uma coisa ali, outra ali, aí não tem, né, o acompanhamento correto. Dessas pessoas que procuram, qual a orientação mesmo para quem quer começar com essa dieta? Inicia com vegetariano e vai passando para o vegano. É assim? Existe um passo de cada vez ou é 880? Já vai para o veganismo direto? Primeiro, eu quero falar para todos que eu não sou vegetariano, eu não sou vegano, eu sou onívoro, mas tenho muitos pacientes que me procuram porque são vegetarianos ou porque são veganos e estão interessados em entender se eles estão fazendo certo ou errado. Tá? Então, Perfeito. essa é uma primeira, uma grande. Eu tendo bastante paciente nesse nível. São pessoas que leram sobre o assunto, acharam interessante, ou tem uma questão filosófica, né, de que não querem utilizar, né, não querem comer alimentos de origem animal, e aí começam a fazer muitas vezes por conta. E Uhum. esse, Juliana, e eu digo a todos vocês que muitas vezes é o perigo. Lê alguma coisa e porque lê o que é bom, o que pode ser bom para a saúde, começa a fazer e muitas vezes ao fazer errado, algo que pode ser bom se torna ruim. Ah, então, Exatamente, porque a quando pessoa não vai fazer, ela vai retirar, né? Totalmente a proteína, digamos, que é o primeiro exatamente passo. retira a proteína animal é ruim. A pessoa ouve assim, a proteína animal é ruim, então retira a proteína animal e muitas vezes não sabe como colocar de forma correta as proteínas vegetais, e aí quando chega muitas vezes no meu consultório, achando muitas vezes chega, achando que está abafando, que eu digo, né? Nossa, eu devo estar muito saudável. E aí eu mostro para a pessoa que muitas vezes ela não está saudável. E não, ela não está saudável não é porque ela não está comendo carne ou ela está comendo carne. É porque existe uma série de questões em relação à sua saúde, em relação à sua alimentação, que Uhum. não estão corretas. Né? Perfeito. E aí, qual é o maior erro? Vamos começar com, com o difícil, a parte ruim, assim. Vou dar uma dica assim, ó, Aonde foi que eu errei? o maior erro que eu vejo nos veganos e vegetarianos, muitas vezes que vêm consultar comigo, é o número um, estão comendo uma quantidade de proteína muito abaixo do ideal. Né? E a outra, o grande erro
é que essas pessoas às vezes estão comendo muito carboidrato refinado e muito açúcar. Porque eles pensam que, já que eu não como esta coisa que é ruim, então eu posso comer outras coisas que são ruins, que tudo, um compensa o outro. Mas essa compensação, ela não existe. E na minha visão, eu sempre falo, né, o maior mal da humanidade atualmente se chama açúcar. É o maior mal da humanidade de longe. E muitas vezes eu vejo um vegano, um vegetariano, e olha, pessoal, eu não estou generalizando, pelo amor de Deus, não é este o objetivo, né? Eu estou falando de alguns, mas isso tem nos onívoros também, né, Juliana? Tem muito, aliás, a maioria, né? Está comendo tanto açúcar, tanta farinha refinada, que eles chegam doentes. A maioria dos pacientes que chegam, chegam doentes. E muitas vezes eles não sabem. E eles acreditam que estão saudáveis. Então, mas nessa população de vegetarianos e veganos, eu vejo essas duas questões. Uma, está comendo uma quantidade de proteína insuficiente para, ou pela idade, ou pela demanda metabólica daquela pessoa, pelas atividades que ela faz, pelo nível de atividade, exercício físico que ela faz, ou também pela questão digestiva, que a gente pode conversar um pouquinho também, ou essa questão de, já que eu não como isso, já que eu sou saudável, eu posso comer mais batata frita, eu posso comer mais açúcar, eu posso comer doce todo dia. E não é por aí, né? Eu acho que não é por aí como a gente deve encarar isso. Porque a proteína dá muita saciedade, né? Quando a gente tira a proteína, se a pessoa não sabe repor a alimentação correta, ela vai procurar outros alimentos. Ah, esse eu posso. Então, a batata frita, no caso, pode, porque o vegano pode, né? E aí vai compensando com alimentos ruins. E muitas vezes também o que acontece é que a gente na rua, quando a gente vai comer, a gente não encontra às vezes, boas substituições em alguns lugares. E aí é mais fácil você pegar a batata frita, pegar um pão. Então, isso também tem uma questão da comodidade. Né? Isso é uma coisa que eu também sempre falo, é que o vegetariano e o vegano, ele vai ter que ter uma atenção na sua alimentação. Vai ter que ter uma atenção em como é que você está preparando os seus pratos. Porque, às vezes, os pratos para, primeiro, tirar os antinutrientes. A gente vai conversar sobre antinutriente. Você vai ter que, de repente, deixar de molho. Você vai ter que ter uma. Não é só chegar na hora e preparar os seus alimentos. Você vai talvez precisar uma organização. Você vai ter que precisar um planejamento. Possível, perfeitamente possível. Mas a gente vai precisar de organização para que isso seja feito da melhor forma. Né? Então, isso é uma coisa que eu vejo muito no dia a dia. E você falou na sua live, nas redes sociais, o Instagram do Dr. Rui está aqui, né? Para quem quiser acompanhar, que eu achei super interessante a questão dos vegetais, que a gente, né? Quem é vegetariano ou vegano inclui legumes, vegetais, numa quantidade até alta, sem saber quando não tem um acompanhamento, né? E Uhum. até os vegetais lá inocentes, que são tão saudáveis, em excesso pode dar gases, estufamento. Então, é todo um cuidado até com os alimentos saudáveis, né? Perfeito. Mas o que eu gosto de sempre lembrar é que quando a gente fala em vegano ou vegetariano, e eu gosto de começar com isso, ele fala o que você não come. Isso é muito interessante, né? Quando a gente, eu sou vegetariano, eu sou vegano, ou sou ovo-lacto vegetariano, me diz só o que você não come, mas não me explica nada sobre o que você realmente come, porque a gente pode ter um vegano que tem uma dieta extremamente saudável e um vegano que tem uma dieta extremamente inflamatória, uma dieta extremamente prejudicial para a sua saúde. E aí que eu vejo que neste mundo existe muita gente consciente que tem uma alimentação vegana maravilhosa, mas tem muita gente, principalmente essas pessoas que de repente começaram a fazer por conta, né, dieta vegana, elas começam a comer muito carboidrato, comer muito açúcar, muito carboidrato refinado, e o que começa a acontecer? Começa a reduzir a massa muscular e começa a aumentar a gordura. E ficam pessoas com pouca massa muscular, que é fundamental para a nossa saúde em todas as etapas da vida,
E principalmente aqui nós estamos falando para mulheres, né? E assim, mulheres num período de perimenopausa e menopausa é onde a gente vê essas alterações hormonais, onde há queda de hormônios importantes como estradiol, como progesterona, que são importantes para a manutenção da massa muscular e da massa óssea. E aí a gente vê uma mulher que já está, eu digo assim, é como se fosse um barco que tem uma âncora puxando para baixo, né? Que é a menopausa. E aí, se você tem uma outra âncora te puxando para baixo, a mulher, neste período, por exemplo, que de repente é vegetariana ou vegana e não faz isso de forma adequada, ela tem uma perda de massa óssea e uma perda de massa muscular com aumento de gordura impressionante. Ela vira, às vezes eu digo, uma bolinha de gordura, sem nada de músculo. E para quem aqui está nos assistindo, eu tenho ultimamente batido muito nessa tecla do músculo, porque quando a gente está falando de longevidade saudável, e ter uma vida com qualidade de vida, a gente vai ter que estar muito preocupado com o nosso músculo e com o nosso osso. E a mulher, especialmente, o osso e o músculo tendem com a idade ter muitos problemas. E aí, alguma mulher aqui que está, né, uma menina, uma adolescente ou uma jovem mulher que diz, mas eu tenho 20 anos, eu não tenho, isso aí está meus 40, 50, 60 anos, está muito longe, mas é justamente com uma nutrição e uma quantidade e um tipo de exercício adequado nos seus 20 anos que a gente faz o que eu chamo da poupança de osso para a nossa velhice. Né? Então a gente constrói ossos fortes na nossa juventude. E para ter ossos fortes, eu vou precisar de exercício físico adequado e uma nutrição adequada. Então, aqui, se você, mulher com 20 e poucos anos, é fundamental a sua nutrição. É fundamental que você tenha todos os nutrientes, né, importantes, tem muito nutriente importante, mas que pode ser obtido numa dieta saudável, vegana, vegetariana ou onívora. Mas que a vegana e vegetariana, a gente vai ter que ter algumas particularidades que a gente vai conversar aqui, né? Um cuidado maior, né? Porque quando a gente fala de ganho de massa magra, a gente sempre pensa na proteína, né? No quão importante a gente comer a proteína para ganhar massa. E aí, como é que é para quem quer ser vegana ou vegetariana? A primeira coisa, assim, para ganhar massa muscular, a gente vai. A proteína é fundamental, mas não é suficiente. Né? Porque a proteína, eu digo, são os tijolinhos. Né? Vamos pensar como os tijolinhos que vão construir o nosso músculo. Mas não adianta ter só tijolo se a gente não tem o cimento, se não tem outros, né? Ou tem que ter outras coisas. Então, é importante a proteína? É. Porque se você não tiver a proteína, esses tijolos, você não faz seu muro. Se você não tiver a proteína, você não faz seu músculo. Agora, você vai precisar muito mais que isso. Então, você vai precisar, por exemplo, exercício. E aí eu gosto de dizer para todo mundo que, infelizmente, você goste ou não, a musculação acaba sendo a forma mais fácil e mais eficiente de você ganhar ou manter o seu músculo. Né? Então, a gente vai precisar de fazer um exercício. Tem outros tipos, mas eu acho a musculação mais fácil, né? Talvez precisa menos tempo, inclusive. Né? E está acessível à grande maioria das pessoas. Né? Seja em academia, seja em algum. Hoje tem muitos programas em casa que tu pode fazer, né? De musculação, né? E muitos são efetivos. Eu já tenho pacientes 70, 80, 90 que fazem alguns programas e conseguem ter uma melhora de massa muscular aliado à proteína. Só que aí a proteína, nós temos algumas questões, né? A gente sabe que é mais fácil. Eu quero que vocês entendam bem o que eu vou falar agora. É mais fácil num onívoro a gente conseguir atingir a proteína, porque as proteínas a gente enxerga elas melhores nas proteínas animais, né? É um pedaço de carne, de frango, de peixe. Nas proteínas vegetais, está um pouco mais escondido. A proteína está misturado com um pouco de carboidrato. Tem algumas proteínas que têm mais proteína. Algumas leguminosas, alguns carboidratos têm mais proteína.
tem outras que têm menos. Tem algumas que têm as proteínas completas. Tem umas que têm só um pedaço desses tijolos, né? Porque eu gosto de lembrar para vocês que a proteína é formada por aminoácidos. E nós temos mais ou menos 20 aminoácidos, e desses 20, nós temos 8 ou 9, dependendo aí, para dizer essenciais. O que são os aminoácidos essenciais? São aqueles aminoácidos que o nosso corpo não fabrica. E a gente precisa todo dia ingerir eles para poder manter, né, os nossos tijolinhos para poder fazer os nossos muros, nossos músculos. E aí, as proteínas vegetais, algumas vezes, não têm esses 9 aminoácidos essenciais na sua composição. Então, às vezes, principalmente aquele vegano que às vezes come sempre a mesma coisa, pode estar comendo sempre a mesma coisa e pode estar faltando alguns desses tijolinhos para ele construir o seu músculo, né? E eu tô batendo muito no músculo, mas eu gostaria de falar uma outra coisa, Juliana, que a proteína não é só por músculo, tá? Músculo é muito importante, como eu já falei para vocês, né? Mas a gente vai entender também que a proteína vai ser importante para fazer um monte de coisa, para o nosso sistema imunológico, os nossos anticorpos, né? Quando a gente pensa lá em vacinas, as vacinas elas vão estimular o corpo a fazer anticorpo, que é uma defesa. As nossas defesas precisam de aminoácidos, são proteínas. As enzimas, né, que são muito importantes para um monte de reações do nosso corpo, as enzimas elas são proteínas, né? O nosso metabolismo funciona com um monte de enzima que está lá o tempo todo transformando um monte de coisa no nosso corpo para estar funcionando essa máquina, né? Que é essa máquina perfeita que a gente tem. Enzimas são proteínas, né? As proteínas fazem o transporte de um monte de substâncias no nosso corpo, né? E uma outra questão super importante é que as proteínas elas são essenciais para a produção e para a atuação dos neurotransmissores. Mas quem são os neurotransmissores? Os neurotransmissores são as substâncias que a gente produz lá no nosso cérebro, mas também no nosso intestino, né? E em vários outros lugares. E são, na verdade, grandes comunicadores. Eles vão de um lugar ao outro, transmitindo uma informação. E, por exemplo, um neurotransmissor muito famoso é a serotonina, né? Esse neurotransmissor da felicidade, do bem-estar. Outro muito famoso, dopamina. A dopamina nos dá prazer, né? Tanto que as pessoas que comem muito açúcar, aquele prazer momentâneo é dopamina liberada na hora, né? As drogas também produzem dopamina e também essa ficar zapeando no celular também, né? Tanto falo que a geração dopamina, porque essa é uma dopamina muito rápida que eu chamo, né? E muito viciante ficar no celular, ficar, né? Ficar no Instagram, ficar ali consumindo mídia social o tempo todo também produz muita dopamina. Mas a dopamina, a serotonina, a acetilcolina e vários neurotransmissores, o que é a matéria básica para fazer elas? Aminoácidos, que são, né, os tijolinhos que constroem o nosso corpo, né? Olha que importante, né? Nossa tireoide, que produz os hormônios tiroidianos, que são importantes para manter a nossa temperatura corporal, nossa energia, produção de energia no nosso corpo. A base para fazer os hormônios tiroidianos, tirosina, um aminoácido também importante, né? E aí, para o vegano, para o vegetariano que tira a proteína que a gente acha que está ali, né? Eu sei que eu tenho que comer 200 gramas de proteína no almoço, no jantar. O vegano mede como e que tipos de proteína para ele ficar no nível certo, no correto. Bom, assim, como isso vai variar muito de pessoa para pessoa, atividade física, idade, eu não tenho aqui como dizer para vocês quanto de proteína precisa comer. Mas o que eu posso dizer para vocês é que existe inclusive algumas recomendações, né, de quantidade de proteína
digamos assim, por quilo de peso. Né? Tá. E isso vai chegar de alguns institutos que defendem 0,8 gramas de proteína por quilo até 2 gramas por quilo. Né? Então vai variar muito isso. Né? Mas só para dar um exemplo para vocês, eu gosto de pegar uma tabela, Uhum. tá? Para uma tabelinha para mostrar para vocês quanto tem de proteína em média, tá, pessoal? Tá? Então, em média. Tá? Então, por exemplo, 100 gramas de carnes, em geral, vai ter mais ou menos 25 gramas de proteínas. Os queijos têm mais ou menos 20 gramas. Eu não estou falando se é uma proteína mais completa ou não, né? Porque também tem essa questão. Os ovos têm mais ou menos 13 gramas. Peixes têm 20 gramas. Né? Quinoa. A quinoa é uma boa fonte de proteína de fonte vegetal. Tem 14 gramas a cada 100 gramas do alimento. A lentilha é um bom alimento, tem 23 gramas de proteína. O grão de bico tem 21 gramas de proteínas. As sementes de gergelim têm 21 gramas. Né? Então, para dar uma ideia para vocês, o que, na verdade, um vegetariano, eu sempre, quando o paciente vem consultar comigo pela primeira vez, eu sempre digo que ele vai precisar passar por uma nutricionista. Uhum. Daí, mas eu já sei sobre nutrição, Eu disse, não, tudo bem, mas eu só quero que tu passe por uma nutricionista, ela vai montar um cardápio para te entender o que é uma dieta, digamos, vegana balanceada. Uhum. E balanceada significa ter uma quantidade das proteínas para aquela pessoa, daquela idade, daquela quantidade de exercício que faz, né? Quanto vai precisar comer. Normalmente, o que eu vejo, numa dieta equilibrada, Juliana, essa pessoa vai comer bastante. Uhum. Vai bastante volume de Uhum. alimentos. O que não é um problema, Uhum. mas a pessoa tem que estar consciente disso. E aí vem um problema que eu vejo. Número um, a pessoa olha para aquela quantidade de alimentos e diz, meu Acha que Deus, se eu vou comer tudo isso, eu vou engordar. engordar. Né? Essa é a primeira coisa. Né? E eu digo, eu tenho várias experiências de pessoas que, ao fazer uma dieta vegana bem feita, emagreceu. Uhum. Porque passou a comer de forma correta. Uhum. Né? Então, isso é uma coisa que é muito interessante de ver. Né? Quando, ao fazer certo, vai ver que muitas vezes emagrece e consegue manter a sua massa muscular. As Mas a pessoas gente tem. acham que pode ficar mais fraca, que não vai ter força para fazer exercício, porque Se fizer direito, eu não vejo esse problema. Aham. Mas quer ver um problema que eu vejo muito sério? É que assim, hoje em dia, o tempo parece que está muito curto. Para todo mundo, né? Parece que o dia parece que tem menos horas encolheu. E aí, o que as pessoas, na maioria das vezes, estão fazendo? Número um, elas estão comendo muito rápido, num período muito curto. E às vezes estão, inclusive, comendo, né? Aproveitando para dar uma olhada no celular, para responder um WhatsApp, ler um e-mail. Hoje em dia, com os smartphones, parece. O smartphone, para mim, é o maior inimigo da boa digestão. Porque as Uhum. pessoas estão comendo olhando o celular. Tá? E se você está olhando o celular, de uma certa forma, você não está dando tempo para o cérebro olhar para a comida, e aí isso manda informação para o cérebro manda informação para o estômago, daí produz as enzimas digestivas, aí você já não mastiga como deveria mastigar, e aí a digestão não vai ser de forma adequada. E todos deveríamos mastigar devagar, né? O alimento devagar, comer devagar, a garfada, né? Com uma quantidade adequada, não demais. Mas Uhum. aí, digamos que a pessoa esteja comendo uma quantidade adequada. É um prato grande, tem bastante volume de comida. E aí ele tem 10 minutos para comer. Como é que você acha que essa pessoa vai conseguir digerir esses alimentos? Não vai digerir bem, né? Exatamente. Não E tem ao como. não digerir bem, principalmente com grãos, vai acontecer o quê? Estufamento, gases, que muitas vezes é muito comum nos veganos e vegetarianos, quando eles não estão tendo uma digestão adequada.
que pode ser por inúmeros fatores. Tá? Como esse que eu falei, está comendo muito rápido. Está comendo pensando em outra coisa. Estão muito estressados? Sim, pessoal. O estresse impacta muito na nossa digestão. O estresse, eu digo, é um horror, porque onde tu quiser falar, o estresse vai atrapalhar alguma coisa. Uhum. Vai atrapalhar. E vai atrapalhar na sua digestão. Imagina você que precisa ter uma atenção plena, né? Atenção plena na sua digestão. Ninguém tem uma atenção plena no alimento e na digestão mais. Mas fiquem tranquilos. Isso é difícil para mim também, tá? Uhum. É difícil para todos nós, né, Juliana? É da atualidade, né? É da atualidade da É vida. do momento. Então a gente vê que esse vegetariano, esse vegano, ele muitas vezes acaba tendo mais gases, mais estufamento. E aí, muitas vezes, isso eu também pego muitos pacientes assim, tá, Juliana? Muitos pacientes que vêm para mim com problemas gástricos relacionados a uma dieta que ele diz, ué, mas não é para ser uma dieta saudável? E Exato. eu tô aqui cheio de gases, mal, estufado, meu intestino não está mais funcionando direito. Muitas vezes é pela fermentação, pela digestão, e muitas vezes a gente tem que lançar mão até de enzimas digestivas específicas para fazer essa maior digestão de leguminosas, de oleaginosas. Mas às vezes a gente vai precisar lançar mão de enzimas digestivas, às vezes por curto período, às vezes por um período maior, né? Porque não é fácil às vezes fazer a digestão corretamente. Por isso que o acompanhamento é importantíssimo, então, né? Para quem quer começar ou quem já está no processo. Perfeito. Porque também tem uma coisa, Juliana, as combinações. Uhum. Porque muitas vezes uma dieta onívora é mais fácil. Tu combina uma proteína, coloquei um vegetal aqui, um carboidrato aqui, ótimo. Numa dieta mais vegana, você vai ter que fazer combinações de vários leguminosas e às vezes essas combinações, algumas combinações, não fazem bem para algumas pessoas. Né? Então, isso tem uma individualidade também, e aí que tem que se entender todo esse processo e aí fazer combinações que funcionem para aquela pessoa, né? E a Uhum. outra questão, Juliana, é porque o tempo hoje está muito escasso, né? E exige uma preparação desses alimentos. Uhum. E essa preparação que eu falei lá atrás envolve, inclusive, muitas vezes você vai ter que deixar de molho algumas leguminosas para Grão. tirar um pouco dos antinutrientes, né? Então, se você não deixa de molho e não troca aquela água várias vezes, que não é fácil ter tempo para tudo isso. Eu concordo com todos vocês. Mas é isso que vai fazer com que, de repente, aqueles grãos tenham uma melhor digestibilidade, né? E às vezes isso não ocorre quando a pessoa come esses grãos fora de casa no restaurante. Nem todos os restaurantes, não sei se tem o tempo ou, né, o conhecimento, não sei, para poder fazer bem certo como deveria. Uhum. Perfeito. Doutor Rui, a gente sabe dos nutrientes que são indispensáveis, né? A gente fala vitamina D, a B12, zinco, ferro, ômega 3, tudo relacionado à proteína, né? O peixe, enfim. E aí, quando o vegano tira, ele tem esse déficit de proteína. Aí, como trabalhar isso, assim? Até quem não é vegano também, né, tem o déficit, não Tem come. muito, eu tenho muito paciente, tá, onívoro que tem a B12, a vitamina B12 baixa, Uhum. que é quando a gente fala dos veganos e vegetarianos, essa preocupação eu já vejo muito, já está muito presente, e grande parte dos vegetarianos que eu vejo na minha prática, eles já estão fazendo uma suplementação de B12, o que é muito positivo, porque a B12 realmente é muito difícil de você conseguir atingir uma B12 satisfatória só com produtos de origem vegetal. Tá? Não vou dizer que é impossível, mas é difícil. Por isso que hoje eu vejo que grande parte dos vegetarianos e veganos, eles já estão com essa consciência e já estão fazendo a suplementação de B12
e já estão preocupados com seus exames de sangue em relação ao B12. Então, que eu acho que isso é bem positivo, né? Ótimo. Então, muitas vezes, eles já vêm com essa preocupação, que é uma das vitaminas fundamentais para a nossa saúde, fundamental para a nossa cognição, para o nosso cérebro, né? E que eu vejo que quando está baixa, a gente vê uma baixa de cognição, de memória, né? Muito grande. Então, mas isso acontece nos onívoros e nos vegetarianos, né? Não é especialidade dos vegetarianos. Claro que os veganos e vegetarianos que não estão fazendo suplementação, eu vejo níveis muito baixos. Tá? Então, essa é uma das vitaminas super importantes da gente cuidar. Mas, especialmente nas mulheres, as mulheres têm muita anemia. Né? E a anemia é baixa lá das hemácias, que transportam oxigênio, e a anemia, dos principais fatores que a gente precisa é o ferro. E a gente sabe que o ferro M, que é o ferro de origem animal, ele tem uma absorção e uma biodisponibilidade maior. Então, o ferro das fontes vegetais, ele tem uma absorção menor, uma biodisponibilidade menor. Então, a gente pode ter deficiência de ferro. E a deficiência de ferro pode ser para fazer hemoglobina, aí vai ver lá naquele exame bem simples, né, que a gente pede, o hemograma, você vai ver lá que as hemácias estão baixas. E quando tem pouca hemácia, você não consegue transportar oxigênio. Se você não transporta oxigênio, não tem energia. Eu gosto de dizer para vocês que o ferro é importante para a hemácia, mas é importante também lá para a mitocôndria. E a mitocôndria é o nosso centro de produção de energia. Então, Juliana, o que eu vejo de mulheres veganas ou onívoras que estão com a sua ferritina baixa, estão com o seu ferro baixo, a sua saturação da transferrina baixa e não tem ferro para todas as reações que o corpo necessita, e às vezes está até com a hemoglobina, que é da anemia, tá boa a hemoglobina, mas a mulher está cansada, a mulher está com o cabelo, né? O cabelo tá, como chamo, tá um papel, o cabelo está caindo, a unha está fraca, o cérebro não funciona, está até meio deprimida, tá? E isso tudo pode ser resultado da deficiência de ferro. Tá? E eu falo deficiência de ferro, não é anemia, porque às vezes até não está com anemia. Às vezes vai baixar a hemoglobina, é a última coisa. Porque a hemoglobina é tão importante para a mulher, ou para o homem também, né? Para o transporte de oxigênio, que o que o corpo faz? O corpo é muito sábio, né? O corpo é perfeito. Ele vai lá e ele tira um pouquinho do ferro da mitocôndria, que para produzir energia, porque, né, Juliana, tu pode até andar com o cabelo meio ruim, com a unha meio fraca, a pele meio ruim, sem energia, mas se faltar transporte de oxigênio, tu morre. Entendeu? Então o corpo vai aonde é mais importante. Né? E aí tem que fazer a reposição. E aí vai ter que fazer a reposição, e aí quando vai fazer a reposição, isso é também uma parte bem importante. Essa reposição, muitas vezes, dependendo da pessoa, tem que ser feita até endovenoso, né? Na veia. Porque às vezes a ferritina está tão baixa que vai ter que fazer na veia. Né? E pessoal, eu estou falando isso de onívoros, essa live vale para todo mundo, né? Exato. Porque os onívoros também, ano passado, as mulheres... eu tive que fazer, tive que tomar na veia, tá baixo. As mulheres têm ferritina muito baixa, né? Muito baixa. Então, é muito importante para você, mulher, cuidar da sua ferritina, do seu ferro. Porque, e o ferro, às vezes, é difícil, Juliana, porque o ferro vai precisar do intestino que esteja bom, intestino que não esteja inflamado, que não tenha desbiose, que não tenha... E assim, quem hoje em dia que pode levantar a mão e dizer assim, meu intestino é bom, meu intestino não é inflamado? Olha, é difícil. É difícil para todo mundo, para mim também, tá? Mas aí a gente vive... tem que tratar primeiro o intestino para depois repor o ferro? Como é que é? Não entendi. Dependendo. Se coloca endovenoso, não tem problema, né? Porque se tu colocou endovenoso, passou, né? Não vai precisar do sistema digestivo. Né? Agora, muitas vezes, a pessoa com muita desbiose não consegue absorver o ferro. Né? E aí nós vemos que os vegetarianos e veganos
tem que ter uma atenção especial ao ferro, à ferritina, saturação de transferrina, a hemoglobina lá no hemograma e as fontes de ferro que você está ingerindo. E muitas vezes, lá em conjunto com o seu médico, seu nutricionista, às vezes vai precisar estar mais atento para fazer uma suplementação de ferro, especialmente a mulher, né, em idade fértil, a mulher que está menstruando, que a mulher perde muito ferro na menstruação. Né? Perde muito ferro, chegando ao ponto de, às vezes, as mulheres muito anêmicas ou, às vezes, muito desnutridas, nem menstruam mais. Né? O corpo corta essa questão porque não acha que aquele corpo não tem condições de gestar, né? Então, às vezes, até corta a menstruação, né? E todo esse processo. Perfeito. E, doutor Rui, as grávidas têm um risco Grávidas, maior? as grávidas, por si só, para mim é um capítulo à parte, porque hoje eu vejo as pessoas com sérias deficiências nutricionais decorrente de deficiências de alimentação, deficiências de nutrientes nos próprios alimentos, alimentos contaminados, alimentos que não têm a quantidade de nutrientes que deveria ter. A gente não consegue comer a quantidade de grupos de frutas, legumes e verduras que a gente deveria comer no nosso dia. Então, uma gestante normal, como eu digo, já é realmente muito preocupante. Uma gestante vegana, se ela tem uma dieta saudável, pode ser perfeitamente possível ter uma gestação linda, maravilhosa, perfeita, com acompanhamento médico e nutricional obrigatório, na minha visão. Na minha visão, toda gestante, obrigatoriamente, na minha visão, podendo, né, algumas pessoas discordar de mim, precisa de acompanhamento nutricional. Uma gestante vegana ou vegetariana é imperativo ter o acompanhamento nutricional de uma nutricionista que entenda de vegetarianismo e veganismo. Porque aí muda. Aí talvez a suplementação que talvez tenha que ser feito é outro tipo. Né? O médico tem que estar muito, muito antenado, ele tem que estar muito ligado, ele tem que estar ele tem que entender muito a fundo a isso, porque a gente sabe que a chance desta paciente vegana ou vegetariana estar com mais deficiências nutricionais é maior. Né? Porque, assim, nas proteínas animais, a gente tem uma quantidade de zinco, de B12, de ácido fólico, e de outros minerais do complexo B, de complexo B e minerais e vitaminas em geral maior. Né? E nos veganos, principalmente dependendo de como é que está essa dieta, a chance, o risco de ter mais deficiência nutricional é maior. Agora, tem chance de risco onívoro e vegetariano. Sempre. Sempre. A gente ressalta aqui sempre o acompanhamento, né? Principalmente para quem quer se tornar, né? Vegano ou vegetariano. Mas eu queria falar assim de saúde mesmo, saúde da mulher, no sentido assim, eu não sou vegana nem vegetariana também, mas adoro, sou adepta aos dias segundo carne. Eu queria falar sobre isso, nesse sentido assim, eu como todo tipo de proteína, mas quando eu quero, parece que a gente fica mais leve, dá uma desinchada, a gente tira a carne, tira a proteína. Isso ocorre mesmo ou é da nossa da nossa cabeça? Porque acontece mesmo, né? Tem semana assim que a gente fica sem a proteína animal e fica mais leve. Por que que isso Assim, ocorre? Falando de saúde. nós vamos entrar, porque daí aí eu vou dizer, são polêmicas e aquelas coisas assim que vai ter gente que vai defender um lado e gente defende o outro. Eu sempre digo que eu sempre sou uma pessoa bem moderada. Eu acho que é nem um lado nem outro. Né? Tudo é possível desde com moderação. Mas existem, muitas vezes, protocolos
E tem excelentes nutricionistas que às vezes fazem protocolos para alguns pacientes. O paciente está muito inflamado. Faz uma dieta anti-inflamatória sem carne por determinado tempo. Isso muitas vezes faz uma reorganização da microbiota intestinal, porque muitas vezes o problema é que é o excesso. Muitas vezes o excesso são os problemas. E muitas vezes, para a gente corrigir excessos, às vezes a gente vai ter que ser um pouco mais radical para reorganizar a casa. Para colocar, né? Às vezes, para colocar tudo no lugar, tu tem que tirar tudo do lugar e provocar uma mudança, né? Um choque para que as coisas voltem a funcionar de forma adequada. Então, eu vejo muitos bons nutricionistas e assim, eu sou um médico, sou um clínico geral, que sou apaixonado pela nutrição, não sou nutrólogo, mas sou apaixonado pela nutrição. E eu tenho um relacionamento e um contato direto com os nutricionistas. Eu aprendo todo dia com eles. E é muito interessante essa visão que eles têm. E muitas vezes me dizem, Rui, para esse paciente que tu me mandou aqui, nós vamos precisar fazer uma dieta vegana 2, 3 semanas para reorganizar todo o sistema dele, porque tá muito desregulado. Né? E eu vejo resultados fantásticos. Perfeito. Agora, é para todo mundo? Não. Eu acho que nada é para todo mundo. Né? Então, tudo tem um ponto para quem, por quanto tempo. A gente tem que levar muito em conta também as preferências da pessoa, as suas crenças e as suas ideologias, né? Tanto para um lado quanto para o outro. Eu respeito todas as ideologias. Eu falo, a gente pode ser saudável com quase praticamente todas as dietas, desde que você esteja disposto a abrir mão de algumas coisas. E o abrir mão é principalmente, né, ou reduzir muito o açúcar, a farinha refinada, e algo que eu acho que hoje é impossível a gente conseguir tirar 100% da alimentação, mas reduzir e utilizar o bom senso é os industrializados. Porque, Juliana, uma das coisas que eu vejo é o que tem de industrializado, que diz lá vegano, né? E aí tu acha que é maravilhoso. E aí tu vai olhar, é puro conservante, é puro coisas que não Açúcar. vieram da natureza. Né? Às vezes até diz sem açúcar adicionado, mas às vezes tem muito, só porque não é adicionado, né? Às vezes já tem açúcar, então, sabe? Então eu vejo muita coisa. A gente muitas vezes é enganado e assim, às vezes eu olho, eu vou no mercado e eu vou em loja de produto natural e aí eu vejo cada absurdo, né? Cada absurdo vendido como super saudável. Né? E o mais saudável é a comida de verdade, né? Perfeito. Né? O mais saudável, mas Mas ninguém come, né, Juliana? A gente for pensar, né? Por exemplo, a Organização Mundial da Saúde diz lá, tem que comer 9 porções de legumes, frutas, né? E colorido, né? E na média se come 2, 3. Exato. Né? Legumes, verduras e frutas. E a média das pessoas é 3 por dia. E às vezes é assim, Juliana. É tomate, cebola e alface. Nada contra, tá? Mas come isso a semana toda. E a nossa microbiota intestinal, ela não gosta de monotonia alimentar. A nossa microbiota gosta de comer algo diferente todos os dias. E é assim que a gente fica com uma microbiota feliz. Né? E uma microbiota intestinal feliz vai te trazer saúde, independente da sua dieta. Perfeito. Independente da sua dieta. Normalmente o vegano e o vegetariano que faz uma dieta direito, ele vai ter bastante variedade. E a variedade
como eu falei, é super importante para nossa microbiota, deixa a microbiota feliz. Agora, aquele vegano ou vegetariano que todo dia come a mesma coisa, pode até estar comendo uma quantidade de proteína de forma, né, adequada. Mas se come todo dia a mesma coisa, Vale até para quem não é, né? vale, Aquele vale café da para todo manhã, o mundo. ovinho. Ai, ai, ai. Pão com ovo e abacate, todo dia. Todo dia. Não, não. Não O ideal vale? é não fazer tudo igual todos os dias, sabe? É bom a variação das coisas, porque se a gente pensar da nossa, a nossa ancestralidade, a gente comia o que tinha Exato. E a naquele praticidade, né? A momento. gente pensa na praticidade, né? Já tenho esse É, alimento, vai esse mesmo. claro que eu vou dizer para você, se você entre comer coisa ruim e comer coisa boa sempre igual, é melhor comer a mesma Ah, coisa, né? sim, Mas eu tenho aqui que falar sobre que é o mudar. ideal, né? É Uhum, assim como as frutas, por exemplo, Juliana. A gente comia as frutas na estação. uhum, Agora a gente come a mesma fruta todos os dias, se quiser. exato. Né? Não era Ótimo. assim. Cada Uhum, estação era aquela fruta. uhum. Né? Agora não é bem assim mais. Né? É. Então coma a fruta da estação. Além de muitas vezes ser mais barato, mais fresquinho, você vai estar contribuindo, né, para essa questão de variar as coisas que você. Isso vale para os legumes, as verduras, né? O Vai nosso tempo variando. está super acirrado aqui, infelizmente, mas eu queria saber dessa variação, ela precisa ocorrer todo dia ou é semanal, é quinzenal? Como é que a gente faz essa mudança dos legumes, das frutas? Tem que ser todo dia mesmo diferente? Olha, assim, a gente nasceu com a variação, né? A gente comia, ia comendo diferente. Mas claro que a gente tem que adaptar isso à nossa realidade. Tá. Então, se pelo menos a gente pensar sobre isso, a gente vai, né? Eu sempre falo isso para os pacientes, tá? Talvez a gente não vai fazer o 100%. Uhum. Mas se a gente pensar assim, talvez na segunda eu como o tomate, na terça o brócolis, na quarta a abobrinha, na quinta uma berinjela, na sexta couve, sabe? Isso vale para as mães que estão, né, organizando os pratos dos filhos, né? A gente talvez vai ter alguns legumes e vegetais que vai ter quase todos os dias, mas daqui a pouco pode ter um diferente para cada dia, Tá. né? Uhum. Então você vai construindo essa diversidade dentro do razoável. Perfeito. Né? Acho que isso é muito importante. Né? Muito. Doutor Rui, eu sei que faltou muita pergunta aqui, né? É muita coisa para a gente falar, mas já esgotamos o tempo. O Instagram do Doutor Rui está aqui, eu sei que ele vai tirar todas as dúvidas para quem tiver. Eu queria agradecer muito, muito por tanta informação de qualidade sempre. Obrigada. Eu que agradeço, Juliana. E eu gostaria aqui de fazer um apelo a todos vocês que, se vocês querem se tornar veganos ou vegetarianos, vocês procurem uma nutricionista, né? E de preferência uma nutricionista que entenda do assunto. Se você é vegetariano ou vegano e você ainda não faz algum acompanhamento, é fundamental que você procure uma nutricionista para você avaliar de uma forma global como está a sua alimentação e também você procure um médico para checar os seus, né, os seus exames de uma forma geral, né? Como é que são os seus hormônios, como é que está a sua vitamina D, sua vitamina B12, que nós nem falamos da vitamina D, não deu tempo de falar, é É, tanta coisa, aham. né? E o ferro, todas essas questões importantes. Perfeito. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês.